João, capítulo 6, versículo 35 e 41 a 51. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Então os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles diziam: Este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu? Jesus respondeu: Parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Em verdade lhes digo que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O capítulo 6 do Evangelho de João traz essa afirmação que nós já vimos no texto da semana passada e que hoje está novamente presente, que é a afirmação de Jesus dizendo que Ele é o pão da vida. No texto de hoje, Jesus acrescenta ainda mais uma afirmação, não só que Ele é o pão da vida, mas também que Ele é o pão que desceu do céu. E a sua afirmação tem como consequência o que Ele mesmo afirma, que quem o encontra, quem o conhece, quem conhece a Jesus, não terá mais fome e nem terá mais sede. Mas aí, diferente do que a gente já viu em um texto em que Jesus estava lá na sua terra, na terra onde ele foi criado, onde ele cresceu, em Nazaré, aqui ele não está na sua terra, ele não está na sua cidade, mas ele recebe dos judeus exatamente o mesmo tipo de crítica que ele recebeu daqueles que eram seus conterrâneos e que conheciam a sua família. A reação dos judeus aí no texto é de crítica. Não é esse o filho de José? Nós não conhecemos a família dele? Como é que agora ele vem e diz que desceu do céu? Que conversa é essa de Jesus dizer que desceu do céu, se nós conhecemos a sua família? O que esses judeus e tantos outros que acompanharam o ministério de Jesus não conseguiam ver é o fato dele ser como ele realmente era, plenamente humano e plenamente Deus. Ou seja, ao mesmo tempo em que ele era o filho de José e Maria, e era assim reconhecido como um ser humano, ele era também filho de Deus e, portanto, plenamente humano. E essa incompreensão em relação a Jesus é que não permitia que aqueles seus ouvintes o vissem como ele era realmente, como o pão que desceu do céu. E que não só é o pão que desceu do céu, mas também é aquele que dá sentido à vida. E aqui há um detalhe muito importante, e que hoje as nossas igrejas, as comunidades de fé, principalmente as comunidades evangélicas, fazem uma confusão muito grande. É muito comum você ouvir a ideia nas igrejas de que a pessoa precisa crescer espiritualmente. Você precisa crescer espiritualmente. Creu, aceitou a Cristo, tem a sua salvação garantida por Ele, não pela sua fidelidade. Agora você é como uma criança que precisa crescer espiritualmente.
Mas quando nós encontramos a mensagem de Jesus, você vai perceber que o seu anúncio é mais do que apenas o desenvolvimento de uma parte do ser humano. Não é só crescimento espiritual, o resto não importa. Pelo contrário, se você prestar atenção no próprio fato da encarnação de Jesus, você vai entender que a mensagem que ele traz é muito mais ampla. Um fato muito claro acontece no próprio capítulo 6, quando Jesus, vendo uma grande multidão que estava ali ouvindo a sua mensagem, não tinha comida, e ele faz o quê? Ele faz com que o pão e o peixe seja transformado em um milagre para que todos sejam alimentados. Se fosse hoje, sabe como é que a gente faria nas igrejas? Ah, você está com fome? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa orar mais, você precisa ler mais a Bíblia. Por quê? Porque a igreja tem essa mania de achar que o que é espiritual é mais importante do que o que é integral na vida da pessoa. Se Jesus agisse dessa forma, em vez dele transformar água em vinho, em vez dele multiplicar pães, ele diria: olha, muito bom, vocês ouviram a mensagem, agora vão tudo embora para sua casa e faça lá uma meditação. Pense naquilo que você ouviu. Não foi isso que Jesus disse. E sabe por que ele não disse? Porque ele traz salvação integral, não só espiritual, mas também física, mas também psicológica. E essa é a grande diferença do anúncio de Jesus para aquilo que a gente vê no anúncio de muitas comunidades cristãs. As comunidades dão destaque para aquilo que Jesus diz: isso é só uma parte, isso não é o ser humano todo. O ser humano todo e a sua salvação vem para isso, vem para resgatar o ser humano de maneira integral. Essa semana eu estava vendo uma anotação de um amigo que estudou comigo no seminário, e ele colocou lá nas redes sociais uma afirmação de um conhecido dele. Eu achei muito interessante e que explica muito bem isso. Esse amigo dele dizia assim: Deus vem em direção ao homem, se torna ser humano para se aproximar do homem. Aí o que o homem faz? Em vez dele entender isso, ele quer se tornar espiritual para ter contato com Deus. Deus desce e ele quer subir. E aí há novamente um desencontro. Por quê? Porque Jesus se fez ser humano para que você pudesse ser alguém que conhecesse quem é Deus. Um Deus que se faz humano para que você possa reconhecer a Deus nele. E o que a gente faz? Esquece o ser humano, esquece a humanidade, vamos ficar cada vez mais espirituais. Aí o sujeito acha que ele tem que abandonar tudo que tem a ver com a realidade e ficar vivendo no céu já agora. Ele está na contramão do que Deus fez por ele. E aqui nós temos exatamente essa ideia. Jesus, nesse capítulo, mostra que a salvação é integral, ela atinge o ser humano na sua totalidade. Por isso ele critica o interesse quando é apenas em um aspecto. Tem gente que acha que só importa o que é físico, né? Essa é a realidade da nossa sociedade. Tem valor na nossa sociedade quem tem muito, quem acumula muitos bens. Isso é só uma parte, mas a totalidade do ser humano é mais do que isso. E assim como você tem o extremo que acha que só o espiritual vale, o resto não importa, você também tem, na sociedade que a gente vive, aquele grupo que acha que só o material vale, o resto não importa. Tanto um quanto o outro estão capengas, está faltando coisa, porque o ser humano é mais do que comida e bebida, e é mais do que apenas vida espiritual. Por isso Jesus critica o interesse em só um aspecto. Por isso você cantou há poucos minutos atrás aqui: nem só de pão o homem viverá, mas da palavra que vem do Senhor. Não pode ser uma coisa só. E aí então vem a resposta de Jesus àquela crítica dos seus ouvintes, e a resposta
é direta e objetiva. Se fosse hoje, a gente diria assim: nossa, Jesus está bravo, né? Ele diz assim: parem de resmungar contra mim, parem de me criticar. Se você fizer isso hoje e falar pare de me criticar, alguém vai dizer: o sujeito ficou na defensiva, né? O sujeito está tentando se justificar. Não, Jesus diz de maneira direta: parem de resmungar contra mim. Não tinham entendido aquele aspecto da parábola que a gente viu a semana passada aqui, da partilha dos pães e dos peixes, e agora ficaram reclamando da procedência de Jesus. A gente conhece a família dele, a gente sabe quem é o pai dele, a gente conhece os seus irmãos, então como é que ele pode dizer que veio do céu, que desceu do céu? E aí então Jesus faz uma afirmação muito interessante e muito importante para a vida das comunidades cristãs: só chegam a ele aqueles que o Pai atrai, o que mostra a sempre iniciativa de Deus e também mostra a completa insuficiência dos esforços humanos. Não adianta o sujeito querer procurar Deus pelas suas próprias forças, pela sua própria maneira de entender a realidade. Ele só vai entender quem é Jesus e só vai recebê-lo como o Salvador da vida integral quando o Pai o atrai. Ou seja, aquela expressão que nós encontramos lá na primeira carta de João, aqui se torna bem clara: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O que nós respondemos é sempre uma resposta a uma iniciativa de Deus. Deus acolhe a pessoa em Jesus, e aqui fica claro que a pessoa a quem Deus se abre para acolher também precisa acolher a Deus. E essa acolhida é a fé, é a resposta que nós devemos dar quando Deus nos chama para fazermos parte da sua família. Essa fé, não se iluda, essa fé é aquela mesma que vem lá de Abacuque, capítulo 2, quando, e a gente conhece muito bem esse texto porque nós estudamos aqui em Romanos, né? A própria carta de Paulo aos Romanos é um comentário sobre esse versículo, capítulo 2, versículo 4 de Abacuque: o justo viverá pela fé. E lá no texto de Abacuque, a palavra lá significa uma fé que se expressa na fidelidade. Não existe fé que seja apenas uma fé espiritual. Eu disse agora, há poucos minutos atrás aqui, que a salvação é integral. A fé também é assim. Quer ver como é assim? Veja o que diz o texto de Tiago. Eu vou reproduzir para os irmãos para vocês acompanharem. Tiago, capítulo 2, diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã precisar de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar o que ele necessita, de que adianta? Assim também a fé, por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Contudo, alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Percebeu o que acontece nesse texto de Tiago? Ele está dizendo com todas as letras: essa história de salvação só espiritual é metade da história. Aquele que realmente responde com fé não é simplesmente dizer: o pastor fez apelo lá na frente, vem aqui na frente para aceitar Jesus, e eu fui lá, e agora então, como eu afirmei que eu aceitei Jesus, eu estou salvo e o céu está garantido para mim. Não, esse é só o começo da história. A vida cristã é marcada pela prática dessa fé, como aparece lá em Abacuque: fidelidade que se expressa naquilo que a gente faz. Essa história de fé que não produz coisa nenhuma é mentira. Não produz nada, não é fé.
Pode ser uma leve crença, pode ser uma certeza de alguma coisa, mas a fé, como é explicada por Jesus e pela Escritura Sagrada, sempre exige que a nossa atitude seja coerente com aquilo que nós afirmamos crer. Por isso, o desafio que é colocado para nós nesse texto é o da fé, é a resposta a Jesus. E veja que Jesus deixou claro que ninguém conhece a Ele se não for atraído pelo Pai. Isso é fruto do quê? Da graça de Deus. É Ele quem toma a iniciativa. A dádiva de crer em Jesus e de aceitá-lo como o único caminho, como o único mediador entre Deus e o mundo, vem de Deus. E portanto é uma graça, é algo que nós recebemos. E aí então Jesus conclui o seu raciocínio dizendo: todos que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Isso significa, aqueles que ouvem de Deus e aprendem de Deus, não é possível ser neutro diante disso. Ou a gente recebe e aceita a vontade de Deus, recebe a salvação integral, ou simplesmente nós o rejeitamos. Não tem como, né? Eu gosto sempre de fazer uma comparação esdrúxula para não ter como ter dúvida. É mais ou menos como você falar assim: fulana está 52,3% grávida. Já viu? Ou está ou não está. Não tem mais ou menos, um pouquinho, falta ainda, não tem. Ou é ou não é. Assim é a fé. Ou ela existe, ou nós respondemos com fé, ou nós rejeitamos. Ah, mas pastor, aparece um monte de texto no Evangelho em que as pessoas são chamadas por Jesus. Você já percebeu que tem gente lá que deu desculpa? Ah, não posso, acabei de casar, preciso cuidar da minha família. O outro, eu comprei uma junta de bois, preciso testar. Já viu alguém comprar alguma coisa sem testar? A não ser que seja hoje na internet, né? Na época não tinha internet. Você vai comprar, primeiro você experimenta. Ah, eu comprei uma junta de bois, não posso te seguir agora. Sempre tem alguém para inventar alguma desculpa e dizer: agora não posso, agora eu estou ocupado com outra coisa. E quando isso acontece, nós estamos automaticamente rejeitando o chamado de Jesus. É o caso da grávida, ou está, ou não está, ou aceita ou rejeita. Não existe desculpa suficiente. E Jesus então conclui dizendo: o pão que desceu do céu, Ele, o próprio Jesus, é aquele que dará a sua carne, que dará a sua vida para a salvação da humanidade. Ele está se referindo, obviamente, à sua entrega na cruz para salvar toda a humanidade. E para que não fique nenhuma dúvida, o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para salvar a humanidade toda. Não é um sacrifício pontual, salva esse aqui, aquele ali, não pode. O sacrifício de Jesus é suficiente para salvar a humanidade toda. Mas o texto que nós lemos diz que o Pai é quem atrai, e essa é uma prerrogativa do Pai. Nós não temos como dizer quem é que Ele tem que atrair, nem quem, não. Nós não temos como dizer quem é que Ele vai atrair primeiro e quem Ele não vai atrair e só vai atrair no final da vida. Não sabemos, isso é prerrogativa dEle. Vou citar um exemplo aqui para finalizar a nossa reflexão de hoje. Todo mundo já ouviu falar do famoso Santo Agostinho. Santo Agostinho era, vou usar a expressão meio antiga aqui que vocês conhecem bem, era o cara da pá virada. Era um sujeito daquele pilantra, e passou a vida inteira desse jeito. E a mãe dele era alguém de fé, era alguém que cria em Cristo, e ela orou pelo filho durante 40 anos. A gente já teria desistido no segundo, né? Ixi, não tem jeito, já cansei de pedir para Deus, esse aí não tem jeito, né? Já desisti. Ela orou por ele 40 anos, durante 40 anos ele foi. Hoje nós estamos no dia dos pais, né? E a gente fala, os nossos pais, né? E tal, pois é. A mãe dele orou 40 anos por ele, e continuava aquele pilantra de sempre, até o dia que Deus
na sua misericórdia, resolveu atrair Agostinho para si. E ele se converteu e produziu muita coisa boa, coisa que a gente até hoje usa nas comunidades de fé para entender como Deus age de maneira graciosa. Como é que Deus levou 40 anos? Será que a mulher não tinha fé? Não. O tempo de Deus é o tempo dele. Ele faz as coisas no ritmo que ele acha que deve ser feito. E é assim que a coisa funciona. Nem queira adiantar. Eu já fiz uma semana de oração, vai resolver. Não vai não. Deus faz as coisas no tempo dele. Foi assim com Agostinho, continua sendo assim com as comunidades de fé. Ele atrai no momento que ele quer, essa é uma prerrogativa dele. E esses que creem em Jesus como Messias são atraídos por ele. Hoje, nós olhamos para um texto como esse e precisamos responder como Jesus exige. Resposta de fé. Fé que não se reduz e não se restringe apenas a conhecimento intelectual, a crença do coração, mas que também abrange a nossa ação, que comprova que nós temos fé. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Se você quer ter a salvação integral, você precisa crer nele. Se você quer viver uma vida que agrade a Deus, atraída por ele, você precisa crer nele de maneira integral. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs e seja essa a nossa resposta, uma resposta de fé que se torna prática, que se torna evidente naquilo que fazemos. Deus nos abençoe. Amém.